Santo dia, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos hoje no terceiro dia, né, do desapego das coisas do mundo, dando continuidade nessa formação. Peçamos à Santíssima Trindade, por intermédio de Maria Santíssima, para que continue nos auxiliando, né, nessa formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Espírito Santo, iluminai-nos. Bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Você tem sido pobre de coração? É uma pergunta para a gente estar nos refletindo, né, neste dia, se nós realmente tem sido pobre de coração. Ter sido escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador poderia ter enchido a Virgem Maria de vaidade. Mas, no encontro com Santa Isabel, ela diz: "O Senhor fez em mim maravilhas." Ela não estava apegada ao orgulho, mas na dependência de Deus. Do que você está precisando se desprender? Né? Também uma pergunta para nós refletirmos do que precisamos desprender para seguir a Deus verdadeiramente. Quais são as coisas que você precisa desenvolver o desapego? Porque tem bastante, né, gente? Então isso a gente tem que estar sempre refletindo para que a gente tenha uma vida rompendo com as coisas do mundo e nos entregando verdadeiramente a Cristo Jesus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quais situações têm feito você chorar? Vimos nas meditações anteriores que o espírito deste mundo se opõe ao Espírito Santo de Deus. Muito que se propaga nos meios sociais nos induz a um modo de pensar predominantemente carnal e materialista. Essa força tem conduzido a sociedade a um conflito. Que sentimento bate quando se instala a indecisão entre o que fazer ou o que deixar? De um lado está aquilo que divulga como sendo natural e cultural, mas que muitas vezes também é infernal. O propósito de Deus é sempre santificador. Você tem correspondido com esses desígnios? Eu vejo aqui nesta fala é uma relação, ele fala aqui justamente do que? Desses meios sociais nos dias de hoje, né, de TV, todos, internet, que se divulga algo como se fosse tudo normal, como se Deus aceitasse tudo, né? Como aquilo que acontece de ruim, muita gente quer colocar a culpa em Deus. Se Deus é tão bom, por que acontece isso, por que acontece aquilo? Aí as coisas que estão saindo ao contrário às coisas de Deus, as pessoas acham que Deus tem que aceitar, né? Então assim, eu faço o que eu quero, vivo do jeito que eu quero, né? E Deus quer colocar a culpa em Deus ainda, pelas coisas que vem acontecendo. Mas a mudança de vida ninguém quer ter. Romper com o pecado ninguém quer. Isso, infelizmente, é o que vem acontecendo no mundo de hoje. Eu vivo do jeito que eu quero, faço o que eu quero. Aí, quando as coisas ficam difíceis, aí muita gente fala: nossa, mas se Deus é tão bom, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Então, é importantíssimo a gente ter a leitura da Bíblia, da palavra de Deus, que ali ele está falando conosco, que a gente vê como Deus é tão verdadeiro nas suas palavras, ele também ele nos fala, desde o Gênesis até o Apocalipse: afastai das coisas do mundo e faça a minha vontade, para que vocês trilhem um caminho de paz guiado por mim. Isso é a palavra de Deus. Então, a gente vê ali que Deus quer o quê? Que você obedece a Ele. Não pensamos que obedecer a Deus é viver do nosso jeito, porque não é. Isso não faz sentido, né? Então, assim, acredito eu que se o mundo obedecesse a Deus como Ele quer que nós obedecemos, esse mundo era totalmente diferente do que é hoje. Mas, infelizmente, muitos querem viver do seu jeito. Aí não tem como.
como diz, né, a Bíblia, não tem como agradar a dois senhores. É isso. Continuamos. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Você tem sido manso diante das adversidades? Como Nossa Senhora poderá lhe ajudar a melhor viver essa bem-aventurança? Ao contrário da grosseria presente na libertinagem, a sabedoria mundana é discreta e ardilosa. Existem pessoas aparentando honestidade, batem no peito. Eu não roubo, eu não mato, mas traem a Jesus todos os dias, pois não estão nem aí para Deus e nem aí para o próximo. Você tem sido manso com estes irmãos que vos desagradam? Pegando uma reflexãozinha aqui, nesta fala que fala, eu não roubo, eu não mato, mas trai a Deus, trai a Jesus todos os dias. Por quê? Eu conheço pessoas, né, que dizem mesmo assim, eu não roubo, eu não mato, eu não cometo adultério, eu estou bem com Deus. Só que ele esquece que Deus vê até o íntimo da sua alma. Deus vê os mínimos detalhes, né? Então, assim, eu não cometo pecado mortal. Mas a pessoa acha que as coisas pequenas, os pecados veniais, não tem problema. E isso é uma grande armadilha, né? Isso é uma grande armadilha que o próprio inimigo vem colocando sobre nós. De uma pessoa que não conhece a Deus verdadeiramente. Ele cai nessa ilusão. Por quê? Ele acha que o pecado pequeno não precisa confessar. Ele acha que as coisas pequenas não tem problema. Só que a gente esquece que Deus, ele vê o nosso íntimo. As menores intenções que há dentro de nós. Então, a gente precisa aprender o que? Eu posso não cometer pecado mortal. Só que eu também não posso tomar a fila para poder se beneficiar. Eu não posso tomar o lugar de alguém numa fila, algo pequeno. Porque diante de Deus isso tem uma grandeza muito grande. Porque Deus vai ver o que? A sinceridade do seu coração, dizer, essa pessoa é meu servo de verdade. Porque ele teve a oportunidade de passar na frente, mas ele não fez. Ou então exemplos bem simples. Às vezes você compra algo, né, e a pessoa ali naquele ritmo de trabalho, de repente vai te dar aquela quantidade de troco e sem perceber você pega o dinheiro e olha, poxa, ela me deu esse dinheiro e vou levar para mim e tal. Até ali você não cometeu adultério, você não matou. Mas perante Deus, essa pequena ação sua de desvio, você cometeu pecado. E isso é pecado. Então a gente temos que aprender a separar, gente, aquilo que não é nosso, não é nosso. Independente do que seja. Por menor que sejam as ações, nós como cristãos, nós temos que fazer prevalecer a verdade. Principalmente de pequenas ações. Né? Por isso que os pobres são tão oprimidos neste mundo. Porque os poderosos cada vez mais pisam. Mas quando é uma pessoa rica, instruída por Deus, ele não quer, vamos assim, explorar ninguém, ele não quer fazer mal a ninguém, porque este homem, mesmo sendo rico, é uma pessoa guiada por Deus. Então a diferença quando Deus está numa pessoa é justamente isso, seja nas pequenas ações ou nas grandes ações, você vai ter o mesmo comportamento, porque você é uma pessoa digna de Deus. Você é uma pessoa digna que está sendo guiada por Deus em suas ações, a fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Então é importantíssimo que nós tenhamos essa mentalidade, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. E eu digo mais, Deus vai te valorizar ainda mais se nas pequenas coisas, aonde ninguém vê, mas você se comportar como fiel
servo de Deus, você pode ter certeza, você será honrado por Ele. Você será honrado por Ele, que mesmo ninguém vendo, mas você agiu corretamente. Ninguém precisa ver, mas Deus viu e isso basta. E nós, como os verdadeiros cristãos, devemos agir dessa forma. Tá bom, minha gente? E continuamos, né? Agora eu vou ler para vocês um pequeno pedacinho do escrito de Santo Afonso Maria de Ligório. Todos os bens e alegria deste mundo, portanto, não podem tornar feliz o coração do homem. Quem poderá contentar? Deus, somente Deus. Regozija-se no Senhor, Ele te dará o que pede o teu coração. Salmo 36, 4. O coração do homem suspira continuamente por um bem que o satisfaça, ainda que nade em riquezas, honras e prazeres, não encontrará nestes bens finitos o seu contentamento, já que foi criado por um bem infinito. Encontrando Deus, unindo-se a Ele, sentir-se então plenamente feliz, e não desejará mais nada. Coloca no Senhor o teu prazer, e Ele te dará o que deseja o teu coração. Enquanto Santo Agostinho corria atrás dos prazeres do sentido, não achou a paz. Tendo-se dado, porém, a Deus, encontrou o que procurava. Quando Santo Agostinho se entregou a Deus, ele encontrou o que ele procurava, né? Inquieto, Senhor, está o nosso coração até que descanse em vós. Ó meu Deus, agora eu reconheço, tudo é vaidade e aflição de espírito, que só vós sois a verdadeira paz da alma. Tudo acarreta tribulação, só vós trazeis a paz. Que procuras, ó homem, prendendo-se a tantos bens? Procura um único bem que em si encerra todos os outros bens. Agora eu vou ler para vocês a oração de Santo Agostinho após a sua conversão. Desculpa, gente, a garganta está muito seca. Senhor, te encontrei, como te deixarei? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, 30 anos estive longe de Deus. Mas, durante este tempo, algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu compadeceste de mim e tudo mudou. Porque tu me deixaste, conheceste. Entrei no meu íntimo e sobre a tua guia e consegui. Tu fizestes meu auxílio. Tu estava dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios, a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo interrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros. E, no entanto, passam ao largo de si mesmos, não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante os anos da minha juventude, pus o meu coração em coisas exteriores que só me faziam me afastar cada vez mais daquele a quem o meu coração, sem saber, desejava. Eis que estava dentro e eu fora. Segurava-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Estavas comigo e não eu contigo. Brilhastes
Resplandeceste sobre mim e afugentastes a minha cegueira. Exalastes o teu perfume e respirei. Agora suspiro por ti. Anseio por ti. Deus, de quem separas é morrer. De quem aproximar-se é ressuscitar. Com quem habitar é viver. Deus, de quem fugir é cair. A quem voltar é levantar-se. E quem apoiar-se é estar seguro. Deus, a quem esquecer é perecer. A quem buscar renascer, a quem buscar é renascer. A quem conhecer é possuir. Foi assim que descobri a Deus e me dei conta de que, no fundo, era Ele, mesmo sem saber, a quem buscava ardentemente o meu coração. Provei-te, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e agora ardo por tua paz. Deus começa a habitar em ti quando tu começas a amá-lo. Vi dentro de mim a luz imutável, forte e brilhante. Quem conhece a verdade, conhece esta luz. Ó eterna verdade, verdadeira caridade, tu és o meu Deus, por ti suspiro dia e noite. Desde que te conheci, e mostraste-me então quem eras, e irradiaste sobre mim a tua força, dando-me o teu amor. E agora, Senhor, só amo a ti, só sigo a ti, só busco a ti, só ardo por ti. Tarde te amei, ó beleza antiga e tão nova. Tarde eu te amei, eis que estava dentro e eu fora. E fora te buscava e me lançava disformes e nada belo. Perante a beleza de tudo e de todos que criastes. Estavas comigo e eu não estava contigo. Segurava-me longe de ti as coisas que existiriam senão em ti. Chamaste-me, clamaste por mim e rompestes a minha surdez. Brilhastes, resplandecestes, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Exalastes o teu perfume, respirando-me. Suspirei por ti, desejei e te provei, te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo em desejos por tua paz. Amém. Esta é a oração de Santo Agostinho após a sua conversão. Um santo dia, meus irmãos e minhas irmãs, que a Santíssima Virgem cubram vocês com o seu manto sagrado, né? E façam as orações que eu vou estar colocando logo abaixo e depois assistam o vídeo e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Se estivermos, estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.